Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, bom dia para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens do estúdio na nossa página Programa Fora da Curva. Passada a eleição, Jair Bolsonaro precisa construir as condições de governabilidade, com alianças, articulações e montagem da equipe. Alguns nomes que acompanharam o presidente eleito desde o início da campanha já foram anunciados, como o economista Paulo Guedes para o Ministério da Economia, da Fazenda, aliás, o super ministério, que a gente vai saber aqui mais detalhes, o astronauta Marcos Pontes para a Ciência e Tecnologia, além de nomes que geraram insatisfação entre os próprios eleitores por envolvimento em casos de corrupção, como o deputado Onyx Lorenzoni para o cargo de ministro da Casa Civil e o deputado Alberto Fraga para articulação política. Ele também anunciou mudanças na composição ministerial, como a fusão das pastas de Meio Ambiente e Agricultura. Por isso, o programa de hoje pergunta: quem sustenta o novo presidente? Para responder essa questão, recebemos hoje o professor do Departamento de Serviço Social da UFPE e historiador, Marco Mondaíndi. Bom dia, Marco. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes, todos aqueles que acompanham o programa pela internet. E o nosso convidado, Joanildo Buriti, ele não pôde comparecer, pesquisador da Fundagem, ele não pôde comparecer hoje, como a gente tinha feito a divulgação. Então, hoje nós contamos com a presença da professora universitária, mestre em Ciências Jurídicas pelo UFPB, integrante do Coletivo de Juristas Negras de Pernambuco, Ciane Sueli. Bom dia, Ciane. Bom dia, Paula. Bom dia a todos e todas ouvintes do programa Fora da Curva. Quem quiser participar do programa de hoje, mande sua pergunta ou comentário através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, Marco, vamos começar um pouco falando dessa questão do anúncio, né? Dos nomes que o presidente eleito já informou, né? Para compor o ministério. O Onyx Lorenzoni, do DEM, né? Democratas Gaúcho, vai ser o ministro-chefe da Casa Civil. E, em teoria, o ministério mais importante, né? Por tradição, esse ministério costuma ser confiado a um político de mesmo partido, já que o ministro é um dos líderes da articulação do governo com o Congresso Nacional, né? Mas também já tem muita insatisfação de eleitores, né? Por questões de críticas, né? Já que o discurso de Bolsonaro foi fundamentado no combate à corrupção. Como você avalia essa composição aí inicial? Bom, a primeira observação é que tudo até o momento são especulações, né? Na verdade, se a gente tiver como referência a campanha, a gente chega aos dias de hoje sem ter certeza sobre quais os principais pontos do programa, quais os principais nomes, para além daquilo que se tornou até caricato no decorrer da campanha, que foi a referência a Paulo Guedes como sendo o posto Ipiranga do candidato Bolsonaro. Para além disso, são especulações. Eu acho que, na verdade, esse governo vai ser um governo de especulações. É uma tentativa constante, que é comum por parte dos governos, de apresentar uma determinada medida que será tomada, uma proposta de reforma, contra-reforma, na verdade, no caso desse governo, e a depender das reações contrárias, se nega a intenção original, se nega o que foi apresentado inicialmente. Eu acho que isso vai ser uma tônica desse governo. Uhum. Para falar, por exemplo, do super ministério, né, que vai ser, na verdade, o ministério que vai controlar a economia nacional, incluindo aí a indústria, né? Sim. Indústria, comércio exterior, fazenda e planejamento. Já houve reações por parte do próprio empresariado, né? Dizendo que para formular políticas, estratégias para o setor industrial, é necessário que haja um ministério independente. Então, e a reação do Paulo Guedes foi: nós salvaremos os empresários, os industriais, não obstante eles mesmos. Nós salvaremos a indústria, não obstante os industriais.
isso já é um sinal de uma primeira tensão, um primeiro ponto de tensão, uma primeira fissura. E aquilo já, para passar a palavra para a Ciane, eu acho que aí já se apresenta alguma coisa que eu traria para os nossos ouvintes como um elemento a ser valorizado de um ponto de vista otimista. Aqueles que me escutam nesse programa sabem que eu sempre tive aqui posicionamentos muito pessimistas, né? E para nadar contra a corrente, existem vários elementos que me fazem ser otimistas em relação à resistência frente ao governo Bolsonaro, que passa necessariamente pelas inúmeras tensões, os inúmeros conflitos que vão surgir em todas as áreas do governo, na relação desse governo e, em última instância, do próprio governo, do próprio Estado brasileiro com outros países, a discussão sobre a fusão ou não do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, os países europeus, os consumidores, aqueles que consomem as nossas commodities, consomem aquilo que é produzido pelo agronegócio, se opõem a isso, tem muitas reticências. É preciso que haja um Ministério do Meio Ambiente independente em relação ao Ministério da Agricultura. Então não vão ser poucas as tensões, e isso toca na questão da governabilidade. A gente não pode reduzir governabilidade única e exclusivamente à bancada no Congresso Nacional. Vai muito além disso. Sim. Passa por uma relação com outros países, passa por uma relação com os países do Cone Sul, né? Passa por uma relação com o mercado consumidor europeu, passa por uma relação com o governo japonês, com o papel que a China exerce no mundo hoje e no comércio, nas trocas comerciais com o Brasil. Passa, e isso é um aspecto muito preocupante, e vou encerrar por aqui nessa primeira intervenção da minha parte, passa também pela relação com grupos milicianos que já se mostram ao que veio, e que talvez para mim seja um dos pontos mais preocupantes, né? Quer dizer, Bolsonaro abriu a porta do inferno e liberou um conjunto de novas milícias. Eu não faço referência aqui às milícias que atuam, por exemplo, no Rio de Janeiro, formada por policiais militares, ex-policiais militares, e que em nome da segurança acabam vendendo botijão de gás, acabam vendendo. Agora, uma notícia recente, cobra estacionamento em Rio das Pedras, que é uma das favelas onde, em primeiro lugar, se construíram milícias. Eu não falo dessas milícias, eu estou falando de milícias fascistas, essas sim milícias de natureza fascista. Mas a gente tem muito ainda a debater, foi só uma primeira observação. Ciane, como é que você está vendo toda essa questão da governabilidade? Eu reitero as palavras do professor Marco Mondaini nesse campo das especulações. Ainda não há nada definido, né? Então, penso que até os primeiros dias de janeiro a gente vai lidar com essas afirmações, e aí é importante que a gente tenha a clareza de que uma das táticas do governo de Bolsonaro deverá ser a utilização exatamente desse tipo de argumento, que são afirmações feitas sempre no que a gente chama de bravatas, né? Então, comentários estapafúrdios, decisões que não têm nenhuma sustentabilidade, nem nenhum sentido, né, de se manifestarem, e que aí se provoca reações, se faz perder energia, se faz perder foco, né, das discussões em si, para que ele possa avançar no que ele realmente deverá fazer, que é na execução. Então, acho que a gente tem um governo que vai se pautar em dois planos. O primeiro plano é exatamente na publicização dessas especulações todas e das possíveis ameaças e das inabilidades administrativas, e aí para provocar as reações, para que a gente perca a noção e o foco do que realmente ele vai executar, que é o que vem no segundo plano da atuação dele, né? Acho que penso nisso. Uma das especulações que para mim é muito grave é essa relação da fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente por algumas questões que são muito básicas. O Ministério da Agricultura basicamente trata
da política agrícola de exportação. Então ele está comandado pelo agronegócio. A gente sabe o que o agronegócio faz nesse país. O que é que se estabelece? Sustenta uma parcela da economia, mas o agronegócio é responsável pela manutenção do trabalho escravo no território brasileiro, né? Trabalho escravo contemporâneo. O agronegócio tem uma relação intrínseca com os conflitos que resultam no extermínio de populações quilombolas, indígenas, trabalhadores rurais sem terra, e que aí eu costumava chamar de conflitos fundiários, e hoje eu já não chamo mais de conflitos fundiários, porque quando a gente vai observar o percentual de terras exploradas, né, terras agricultáveis exploradas, 60% dessas terras estão nas mãos do agronegócio. 13% estão ocupadas por indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Então a gente não está falando de conflito fundiário, a gente está falando de um outro conflito que trata diretamente com a existência desses povos. E fundir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente é legalizar o extermínio dos povos e comunidades tradicionais. É legalizar o latifúndio, né, dentro dessa perspectiva. Então, são especulações e riscos que podem acontecer, mas que a gente não tem como afirmar isso nesse momento. Uhum. A gente também conta hoje com a presença do nosso companheiro aqui de bancada, Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta, levantar algumas questões aqui no debate. O programa de hoje pergunta a quem serve Bolsonaro, né? E aí a gente vendo que, apesar de todo esse discurso belicista de Bolsonaro, que ele, me parece, estrategicamente vai tensionando a população em alguns grupos sociais, há já, assim, vários indicativos, especialmente do ponto de vista econômico, de uma atuação de Bolsonaro, de abertura ainda maior do Brasil ao capital estrangeiro, as reformas, as ditas reformas necessárias que o governo Temer vem batendo, fez a trabalhista e tem a previdenciária. E aí eu pergunto a vocês, do ponto de vista econômico, a quem serve esse governo, né? O Mondaini estava falando aqui dessa questão com os industriais, né? Apesar dos industriais, nós vamos salvar vocês, né? Quer dizer, é como se dissesse assim, o modo como a gente vai intervir na indústria brasileira é o nosso modo, mas fiquem tranquilos que de alguma forma isso vai beneficiá-los lá no final. Não é um discurso simples e fácil de ser absorvido pelos industriais. E aí eu pergunto, qual o papel, por exemplo, do mercado financeiro, né? E dos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala, ou de grandes multinacionais, a gente tem a questão do pré-sal, né, que é uma questão importante. E quem está por trás das ações do Bolsonaro, a quem serve o Bolsonaro do ponto de vista econômico? E aí pergunta esse papel dos Estados Unidos e mercado financeiro nesse processo. Como é que vocês veem isso? Não, primeiro eu reiteraria aquilo que eu disse na primeira fala minha, né? Eu não sei se realmente a orientação que vai ser a orientação predominante desse governo vai ser a orientação do Paulo Guedes, a orientação ultra neoliberal. Existe um núcleo, que é um núcleo muito forte naqueles que acompanharam o Bolsonaro desde o início, né? Que é um núcleo formado pelos militares, particularmente militares do Exército, né? Generais. Sim. Né? E tradicionalmente esses generais do Exército têm uma visão estatista. Durante toda a história do século XX, os militares assumiram essa perspectiva. Então vai ser mais um núcleo de tensão muito forte dentro do governo. Então não sei se realmente Paulo Guedes vai permanecer durante os 4 anos de governo Bolsonaro, e se permanecer, vai permanecer mantendo essa linha ultra neoliberal, seguidora das ideias da escola de Chicago. Não tenho dúvidas. Inclusive já saiu, pode ser também especulação, justamente que Bolsonaro estava revendo, talvez não privatizasse a parte da Eletrobras, considerando que é um setor de energia que é fundamental para o país, estratégico. Quer dizer, já pode ser
não sei, aí alguma e quando faz isso, força dos militares. Para trazer para o debate o mercado financeiro, especulativo, né? Todas essas idas e vindas, ditos e desditos, né? Beneficiam a especulação, porque quando o Bolsonaro declarou isso, imediatamente a bolsa caiu e o dólar subiu. Então, na verdade, é um cenário muito cômodo para a especulação no Brasil. Isso que se disse há pouco, se referindo a essas idas e vindas também, elas fazem o jogo da especulação, né? Agora, um outro elemento é o que significa essa frase do Paulo Guedes de que não obstante os industriais, a indústria vai sair bem realizada durante o governo Bolsonaro. Quando eu li essa frase, me veio imediatamente à mente tudo aquilo que fundamenta aquilo que Marx chamou de bonapartismo e que Collor tentou levar a cabo. A ideia é a seguinte: o país atravessa uma crise, se constrói a ideia de que essa crise é muito maior do que ela realmente é, e isso facilita o surgimento de lideranças messiânicas, lideranças descoladas de partidos tradicionais, de classes tradicionais, e a fim de arrumar a casa, né, toma medidas, inclusive, que vão prejudicar pontualmente determinados setores das classes sociais, né? Então, é possível que esse governo, eu acho que está se formando aí várias características daquilo que constitui o bonapartismo, e talvez seja uma das expressões, uma das características desse governo. Bom, quanto aos Estados Unidos, do papel dos Estados Unidos, se os Estados Unidos saem agradados ou não com esses primeiros anúncios, é alguma coisa ainda por saber, né? Quer dizer, se esse governo assumir, de acordo com a postura dos militares, uma postura mais protecionista, certamente o governo dos Estados Unidos não vai observar com muita simpatia, né? Mas, se for colocado em prática aquilo que já é colocado em prática pelo governo Temer, né? Quer dizer, eu estava lendo hoje de manhã o discurso do Roberto Requião, do senador Roberto Requião, na segunda-feira no Senado, falando o que foi feito no leilão do pré-sal. Aquilo é um crime de lesa pátria, né? Então, se prevalecer essa linha ultra neoliberal de privatizações, etc., não apenas o governo dos Estados Unidos, mas os grandes interesses das grandes corporações estadunidenses vão agradecer muito e vão ficar muito satisfeitas. Para além dessa retórica que parece unir Trump e Bolsonaro. Ciane, como é que você vê essa questão? Eu até queria acrescentar uma coisa para Ciane, que assim, a gente tem visto, talvez até por conta dessa disputa que Mondaini tem falado, um certo protagonismo de Paulo Guedes. Eu até assusta um pouco, mas faz um pouco de sentido também, quando você, no começo de uma transição, a quantidade de entrevistas que o Paulo Guedes dá por dia, né? Ele chega, sai, vai almoçar, volta para onde está Bolsonaro em reunião e dá às vezes 4, 5 entrevistas por dia. Me parece também uma disputa por protagonismo, inclusive retórico aí. E nessa disputa digamos assim, com os militares entre ultraliberalismo e nacionalismo, parece que estão faltando atores militares para fazer essa disputa pública também. Embora a gente saiba que os militares tendem a fazer essa disputa nos bastidores. São mais reservados. São mais reservados, até pela questão da disciplina, hierarquia interna e tudo mais. E aí o que eu pergunto assim, por outro lado, a gente teve no Congresso Nacional uma série de militares entrando. É impressionante quando você vai ver tenentes, capitães, coronéis viraram deputados, outros tantos viraram governadores. Como é que essa figura dos militares e o discurso mais, digamos assim, um discurso até mais bruto e de desconstrução, inclusive, dos movimentos sociais, como é que tu acha que esse discurso, esse protagonismo dos militares que estão assumindo cargos eletivos pode impactar nos movimentos sociais, assim, pode impactar especialmente do ponto de vista da retórica, né? Mais militar, mais digamos assim, ostensivamente contrária a alguns dos movimentos sociais, né?
Eu não consigo ver com bons olhos essa presença massiva de militares nesses espaços, né, nos espaços de poder, sobretudo no espaço do legislativo. A gente sabe que o legislativo, historicamente, tende a migrar, uma parte, né, do legislativo tende a migrar para a base de apoio ao presidente eleito, para aproveitar o prestígio dele naquele momento inicial. Isso aconteceu na história de todos os outros presidentes. Deverá acontecer com Bolsonaro também. E eu vi uma entrevista de um dos deputados, um dos militares eleitos pelo partido dele, eleito pelo estado de São Paulo, deputado federal. E isso me assustou muito, porque era um discurso em que ele dizia que ele já traçava alguns caminhos que, de fato, o Bolsonaro teria maioria no parlamento, porque alguns deputados iam migrar para a base aliada ou para o próprio partido. Isso faria com que o PSL tivesse a maior bancada, o que é uma coisa que eles não têm até o presente momento, se observar os deputados eleitos, deputados e deputadas eleitas. Mas o discurso dele é um discurso de muita intransigência e de criminalização dos movimentos sociais. Então eu penso que a gente pode correr o risco de voltar a uma realidade que a gente viveu durante os anos 90, que era de completa perseguição e criminalização dos movimentos sociais e das lideranças desses movimentos, o que coloca em risco, né, as possibilidades de enfrentamento, de discussão, mas que também, por outro lado, né, eu costumo copiar a frase de Mia Couto de que o pessimismo é um privilégio para os ricos. Por outro lado, pode nos ensinar a sociedade civil outros mecanismos de se desenvolver resistência e controle social, né? Como a gente vai fazer isso? Nesse momento eu não sei dizer. Mas eu acho que é uma possibilidade de a gente se repensar e se rever nesse lugar para reconstruir outras táticas, outras estratégias. Uhum. E como é que vocês veem essa questão, que também pode ser, como vocês têm colocado aqui, Marco tem colocado, uma fala especulativa, mas de qualquer forma gerou muita polêmica a declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, que chamaria o juiz Sérgio Moro para ocupar ou a pasta de ministro da Justiça ou uma vaga no STF. Como é que vocês veem isso? O que é que isso representa diante desse cenário aí, dessa eleição que foi fundamentada nesse discurso anticorrupção? E deixa eu ir um pouquinho mais além. A Lava Jato tem se mostrado um fator de instabilidade política no Brasil, especialmente das instituições. Foi para Dilma, foi para Temer, né? Temer não caiu, mas houve um processo de desestabilização do governo. Como é que vocês acham que essa construção de judiciário e governo Bolsonaro, a gente tem no mundo ocidental essa que veio dos norte-americanos, essa coisa dos 6 meses de lua de mel, de tal. Vai se cumprir a Lava Jato vai dar 6 meses de lua de mel ao governo Bolsonaro? E como é que vocês imaginam, a partir dessa sinalização, desse convite a Moro, como pode ser a relação governo, Bolsonaro e judiciário? STF, Lava Jato especialmente, né? Eu acho que talvez a gente pudesse fazer uma pergunta retórica que seria: não seria o convite a Moro uma proposta de lua de mel? Né? Se a gente for pensar pela atuação de Moro nesse campo, do ponto de vista da formalidade, Moro ainda não tem os critérios necessários para vir a ser ministro do STF. Né? Então a gente precisa considerar nesse campo. Nós temos 2 casos em governos diferentes de excepcionalidade, mas é praxe que se exija, para que se chegue ao lugar de ministro do STF, que se tenha antiguidade, e aí a antiguidade para além do tempo que ocupa o posto de desembargador, que é coisa que ele não é, né? Ainda, ele pode vir a ser, mas ele ainda não é, que ocupa o posto de desembargador, mas também maioridade, isso também se conta. Moro ainda é um juiz jovem, né? Isso precisa se considerar. Produtividade. O que eu conheço da história de Sérgio Moro são 2 processos de grande impacto na história do direito no Brasil. O caso do Banestado, que ele não levou adiante e que absolveu os envolvidos,
e que em muitos casos, muitos acusados, as acusações prescreveram, e o caso da Lava Jato, que tem é vista por alguns juristas como algo que tem os seus aspectos positivos para a história do país, mas que ela tem funcionado, como você mesmo coloca, Laércio, um fator de desestabilização, e que do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista jurídico, na técnica jurídica, ela tem inúmeros elementos questionáveis, né? Falhas processuais gravíssimas, e eu posso falar isso porque eu estou falando do meu lugar, né? Então, considerando do ponto de vista das construções, da condução como o processo vai sendo dado, dos interrogatórios, né, das produções de provas, tudo isso é questionável e são causas de nulidade até para se questionar, né, no âmbito do segmento do processo. Então, esses seriam os dois grandes casos, as duas produções de grande impacto de Sérgio Moro. Desse lugar, eu acho que Sérgio Moro também ocupa uma outra coisa que a gente precisa considerar, que é o papel de um juiz midiático. E isso tem sido copiado por alguns outros membros do Judiciário e do Ministério Público, né, em função da postura que ele tem adotado. E eu, particularmente, acho isso muito ruim. Não porque eu considere no princípio da imparcialidade do juiz, porque ninguém é totalmente imparcial e a gente sabe disso, e as faculdades de direito são bancos de reprodução de ideologia e de ideologia dominadora, todas elas, sem exceção, né? A gente precisa considerar isso. Mas essa relação entre judiciário e executivo, dentro de uma perspectiva de julgar conforme a livre consciência do juiz, é uma prática que tem se mostrado extremamente nefasta, ela é preocupante, é perigosa, porque ela coloca por terra todas as possibilidades do devido processo legal. E isso você consegue violar direitos que podem se tornar irreversíveis, né? Cujas violações podem ser irreversíveis. A gente precisa considerar a partir daí. Eu vi uma vez, eu não me lembro agora quem disse isso, mas disse assim, o que o juiz diz numa entrevista, ele jamais vai desdizer num processo. Então, se ele falou em entrevista e falou sobre os holofotes da mídia, ele jamais vai desdizer isso depois, quando ele concluir o processo. E compromete completamente o processo judicial. Exatamente. Caso. E aí, se você pega um juiz que quer visibilidade na imprensa, menos ainda, né? E aí a gente volta para aquilo que Roberto Lira Filho nos ensinava, e Roberto de Aguiar nos ensinava também, que não existe justiça neutra, né? Toda justiça é comprometida, senão com a solução, com a manutenção dos conflitos, mas ela é comprometida. A gente precisa lembrar disso, que não vai haver esse juiz que vai ter esse tipo de postura. E aí a gente tem um desvirtuamento das funções, que o juiz não é para estar dando entrevista, não é para aparecer na mídia, não é para estar nos meios de comunicação, o juiz é para julgar. E se ele é para julgar, ele tem que se despir de todas as suas paixões, de todas as suas opções filosóficas, políticas, e julgar o que está nos autos. E aí isso é princípio básico que no segundo semestre do curso de Direito a gente aprende em Teoria Geral do Direito Penal. Se eu não tenho prova, se existe o princípio da dúvida, eu tenho que decidir em benefício do réu, né? Não dá para decidir julgar uma pessoa, condenar e decretar a prisão considerando aquilo que poderia vir a ser, ou que alguém falou numa delação premiada, alguém que estava com as suas liberdades cerceadas e que, por N questões, né, ou N fatores que não me vem falar, até porque a imprensa já publicizou o máximo que pôde isso, a pessoa se propõe a mudar depoimento, a fazer acusações que ela não tem como provar. Mas isso precisa ser considerado. O Mondaini, Sérgio Moro no Ministério da Justiça é a Lava Jato no primeiro escalão do Bolsonaro? A gente pode fazer essa leitura? Eu acho que não passa de uma mise-en-scène. É uma tentativa de dar continuidade àquilo que Álvaro Dias fazia no decorrer dos debates. Sim. Eu acho que vai ter uma cota, da mesma forma, como numa menor escala, o astronauta Marcos Pontes, sim, como ministro da Ciência e Tecnologia, são nomes que Sérgio Moro, um nome muito mais amplificado na opinião pública do que o astronauta, mas para um governo que vai ter uma relação muito crítica com o campo da ciência e tecnologia no Brasil, no campo das universidades no Brasil, a escolha de um astronauta midiático
tem o mesmo valor da indicação de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Então acho que, mais uma vez, eu faço uma analogia com o governo Collor, né? Quando escolheram o Zico para ser ministro dos esportes, né? Então vai haver, podem ter certeza, vai haver uma cota de ministros ou ministeriáveis que vai representar isso, a necessidade de construir uma imagem espetacularizada desse ministério, né? A segunda pergunta tua foi em relação ao judiciário, né? Veja, para mim está ficando claro que Bolsonaro já está colecionando uma série de inimizades. Já bancou uma inimizade com a Folha de São Paulo e eu acredito que ter uma inimizade com a Folha de São Paulo não é uma coisa boa, né? Quer dizer, é o jornal de maior circulação no Brasil, com um número grande de formadores de opinião pública, né? E tocando na questão da liberdade de imprensa, que vai contar, ainda que a Rede Globo tenha uma perspectiva bem diferente, vai contar, como ficou claro na entrevista, naquela curta entrevista dada ao Jornal Nacional, vai contar com a solidariedade das organizações Globo, caso ultrapassem o sinal, não é? E fez um segundo adversário que vem ao encontro da tua pergunta, que é o STF. Bolsonaro conseguiu, pela fala do filho, não é? Pelas sucessivas falas, não é? Conseguiu fazer uma coisa que é inacreditável, que é unir os dois campos que existem, vêm se confrontando há um bom tempo no STF, unir em torno da defesa de determinados princípios e garantias fundamentais. Quer dizer, os juízes têm se manifestado em bloco contra aquilo que foi feito, vem sendo feito ainda, né? Dentro das universidades públicas federais, aquelas ordens judiciais proibindo aula pública, autorizando a entrada em sessões sindicais para captura de apreensão de documentos que não faziam nenhuma referência à candidatura de Fernando Haddad, e isso resultou num posicionamento, né, quase consensual em torno da necessidade de rever essa postura, né? Então acho que o STF, essa é uma perspectiva minha, que o STF vai se engrandecer nesses próximos 4 anos. Aquilo que se mostrou como uma postura comezinha do dia a dia, conflitos, troca, bate-boca, que não honram a toga vestida pela alta magistratura brasileira, né? Vai sair de cena, e eu acredito que o STF vai se engrandecer nesse período, né? E eu gostaria de fazer depois a gente vai fazer uma referência a um outro inimigo que Bolsonaro vai ter, que é a Universidade Pública, são as universidades públicas federais. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o debate, com a análise quem sustenta o novo presidente. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Galera, aqui é o Benk do Bugarins, e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, falar de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele, e espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil.
Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. O Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. É só saber. Ligue pra ver. TV Universitária, canal 11. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Olá, estamos de volta com o programa Fora da Curva, que hoje pergunta quem sustenta o presidente. Para fazer essa análise, recebemos o professor e historiador do Departamento de Serviço Social da UFPE, Marco Mondaini, e também a professora, mestre em Ciências Jurídicas, integrante do Coletivo de Juristas Negras de Pernambuco, Ciane Sueli. Vamos saber o que os ouvintes estão comentando sobre o assunto de hoje. Larissa Evelyn vai trazer os comentários dos ouvintes e perguntas. Márcio Vieira pergunta, e o ministro Gilmar mantém a discrição e Lewandowski? Johnny Silva fala, todos os governos colecionaram inimizades ou não? Bom, então, Ciane, quer responder? Olá, Márcio, bom dia. Quando a gente fala de que juiz não é para dar entrevista, é para julgar, a gente está falando de um papel constitucional que o juiz tem que ter. Independente de que seja o juiz Sérgio Moro, que seja o ministro Gilmar Mendes ou o ministro Lewandowski, que abusam dessa presença na mídia, são todas condutas que, do ponto de vista da postura de um juiz, estão equivocadas. E isso precisa ser considerado e não relativizado. Né? A gente está tratando disso. Talvez o juiz Sérgio Moro talvez seja um desdobramento infeliz da conduta do ministro Gilmar Mendes ao longo de sua história enquanto ministro do STF. Entretanto, por mais que ele tenha se utilizado dessa aparição excessiva nos meios de comunicação, algo que eu não vejo tanto com relação ao ministro Ricardo Lewandowski, nenhuma dessas aparições teve um impacto tão agudo como teve as aparições do juiz Sérgio Moro, e com consequências que ainda hoje a gente está sofrendo os resultados e que isso pode prosseguir para adiante. Mondaini, você falou sobre a questão dos inimigos, né? E aí tem a pergunta do ouvinte. Eu gostaria de fazer um registro, dar os parabéns para vocês do Fora da Curva pela elevada audiência, né? Quer dizer, essas perguntas, digamos, opostas à linha editorial do Fora da Curva, dos seus convidados, né? Mostra que realmente vem crescendo a audiência do programa. Bom, procurando responder e recuperando aquilo que eu disse no final do primeiro bloco do programa. O governo Bolsonaro nem mesmo tomou posse e já coleciona uma série de adversários, de inimigos. E quando eu falo adversários e inimigos, eu não estou falando adversários e inimigos de classe, eu não estou falando partidos políticos, frentes que se contrapuseram, não é? Eu estou falando aqui de instituições. Isso é grave,
né? A eleição quando eu falo eleição, a escolha de determinadas instituições como adversárias é um risco muito grande à democracia. Quando alguém fala, né, e alguém muito próximo, já que é filho, de que para fechar o STF basta um cabo e um soldado, ele está declarando guerra a uma instituição, a mais elevada Corte Constitucional do país. Isso, com a exceção dos períodos ditatoriais, eu nunca vi, nunca presenciei, nem, digamos, vivendo isso pelos livros de história. O outro exemplo que eu daria, né, são as universidades públicas federais. Foram várias, inúmeras declarações e desde o período em que surgiu a tese do marxismo cultural, que indicaram, né, as universidades públicas federais como uma adversária. E os sinais vêm crescendo num ritmo muito ampliado, né? Já há notícias de fontes oficiosas e oficiais de que daqui para frente as eleições para a reitoria das universidades públicas federais sempre vão contar com um candidato muito próximo das posições assumidas por Jair Bolsonaro, e como a eleição, na verdade, gera uma lista tríplice, o presidente da República vai sempre escolher, ainda que não votado, e não vai ser votado na maioria das universidades públicas federais, será o escolhido, numa tentativa, na verdade, de criar uma situação de terra arrasada em relação a tudo aquilo que foi construído nos últimos 30 anos nas universidades públicas federais. Um ambiente democrático, plural, de discussões, onde não se faziam presentes grupos de estudantes portando, por exemplo, armas. Não é da prática do espaço universitário acadêmico esse tipo de ação e confrontos físicos, confrontação física. A universidade é um local dialógico, é um local de embate no plano das ideias, de batalha das ideias, e parece que quer se acabar com a batalha das ideias por um outro campo, que é o campo coercitivo, ou então rompendo uma prática que foi comum nos anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que foi sempre a escolha do candidato mais votado para assumir a reitoria das universidades públicas. Deixa eu perguntar a vocês qual o papel que vocês acham que as ruas vão jogar. A pergunta o programa hoje pergunta quem sustenta o novo presidente, né? Qual é o papel que as ruas vão jogar, especialmente desses novos atores que surgiram ali a partir de 2013, Revoltados Online, MBL, grupos de direita que ajudaram a mobilizar as ruas, né? Junto com a grande mídia, com o chamamento que a grande mídia fez também via TV. A gente lembra, Recordar é Viver, a gente lembra a Rede Globo, a Globo News, que estavam cotidianamente chamando e cobrindo ao vivo todas as manifestações de rua contra o impeachment, e depois em 2013 e depois contra o impeachment da Dilma. Que nível de sustentação, digamos assim, social, se é que a gente pode dizer assim, esses grupos vão dar e que importância vão ter no governo Bolsonaro? Dizendo mais, que parte dessa base, desses atores que surgiram, desses movimentos, hoje estão no Congresso Nacional. O Kim Kataguiri, por exemplo, do MBL, tem dito que vai atuar, chegou inclusive a especular que ele poderia ser candidato a presidente da Câmara e que ele faria campanha pelas redes sociais. Porque as redes sociais iam pressionar o Congresso Nacional a votar nele. Então, como é que vocês acham que esses atores vão jogar e como eles vão participar da sustentação do governo Bolsonaro? Ciane? Não, Marco? Veja, eu começaria dizendo o seguinte: Obrigado. Até o ano de 2013, né, pensando o início do período de redemocratização do Brasil, nos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, até o ano de 2013 havia uma hegemonia nas ruas, que era a hegemonia formada por uma frente democrática que acabou num funil
onde os partidos, os grupos políticos de esquerda, né, acabaram sendo predominantes. Então as ruas eram pintadas de vermelho, tinham bandeiras vermelhas, camisas vermelhas. Na virada de 2013 é que começa a haver uma presença cada vez mais constante de setores críticos em relação ao Partido dos Trabalhadores, críticos em relação a essas forças de esquerda, vestindo verde e amarelo, né? A situação inicialmente se equilibrou e houve uma superação. Eu diria que as ruas hoje são muito mais verde e amarelas do que vermelha, né? O que me preocupa, né, não é o fato desse confronto nas ruas. Quando eu falo confronto nas ruas, manifestações de apoio, crítica de ambas as partes. Isso faz parte da democracia. O que me preocupa são determinadas informações que saem nos órgãos de imprensa. Então não são notícias sigilosas, não é isso. Isso circula, né? De que uma das táticas do governo Bolsonaro para manter sempre apoio popular seria continuar fazendo uso do WhatsApp, das redes do WhatsApp, que foram fundamentais no primeiro turno das eleições, né? No primeiro turno da campanha, né? Como uma forma de sempre ter como, digamos, uma retaguarda preparada para apoiar determinados momentos de crise do governo, de aprovação de um projeto, esses grupos que são grupos cada vez mais bem organizados, né? Então nós nos deparamos aí com a organização dos setores de direita conservadora, de extrema direita, que vão se fazer atuantes durante todo esse período, não é? Agora, os grupos de esquerda também se encontram organizadas, as frentes se encontram organizadas. Ontem, né, na Avenida Paulista, no vão do MASP, houve digamos, para 2 dias depois de um segundo turno, com uma vitória do candidato que não era o candidato da Frente do Povo Sem Medo, aquela manifestação foi uma manifestação muito grande. Sim. Não é? Havia muita gente presente ali naquele momento, não é? Então, as minhas perspectivas é de que realmente as ruas continuem sendo ativas nos próximos períodos e que aí que a gente e nós vamos ter também a visualização de se a política do medo, né, se a tentativa de intimidação através do medo vai resultar em algum tipo de recuo da parte desses grupos. Eu imagino que não, né? Eu acho que está havendo uma transformação nesse medo inicial, digamos, que caracterizou a campanha na primeira semana, para uma outra sensação de que é preciso, sim, enquanto é tempo, resistir a essas tentativas de intimidação, seja por parte do grupo dirigente desse novo governo que vem por aí, seja da parte, o que é mais preocupante, por parte de milícias organizadas ou não, grupos que se juntam para, por exemplo, queimar um acampamento do MST. Podem ser tanto grupos de fazendeiros já organizados, como grupos de jovens que ficaram enfeitiçados pelo, entre aspas, empoderamento. E pela violência do discurso, violência verbal do discurso bolsonarista, e que começam a se organizar, por exemplo, para queimar moradores de rua, população de rua, né, que se reúne para espancar gays, que se reúnem para xingar negros, não apenas xingar, mas também espancar, né? Então há o risco das coisas saírem do controle. Então é preciso tomar muito cuidado, né? Em como se relacionar com as ruas. Agora, pegando esse gancho, Mondaíni, no início do programa você falou sobre essa preocupação da existência, do surgimento de novos grupos,
né, de milícias, e você queria caracterizar um pouco. Você podia explicar melhor para o ouvinte Não, do que você está falando? Veja, o Rio de Janeiro, eu acho que foi um laboratório dessas experiências, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro teve, nos anos 70, esquadrões da morte, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que na verdade eram grupos paramilitares, mas com uma relação muito estreita com o próprio aparelho estatal, né? E que foi inclusive uma das grandes objetos de disputa, de luta do recém-falecido Hélio Bicudo, né? Mas mais recentemente, né, foram organizadas, vem crescendo por conta da luta contra o tráfico no Rio de Janeiro, milícias. Né? Milícias formadas basicamente por policiais, ex-policiais, numa disputa por território. Então as milícias disputam território com o narcotráfico. Com narcotráfico não, com o tráfico do varejo que existe nas favelas do Rio de Janeiro. Boa parte da violência no Rio de Janeiro se deve a esse tipo de conflito. Na zona oeste do Rio de Janeiro, as milícias são muito atuantes, tanto é que os vários candidatos eleitos no Rio de Janeiro para vereador, para deputado estadual, vêm da zona oeste e tem vinculação clara com essas milícias, né? O Freixo, ex-deputado estadual, ficou famoso, o Tropa de Elite 2, né? Girou em torno disso, né? O que vem surgindo, né, de 2013 para cá, de maneira muito acelerada, e depois do lançamento da candidatura de Bolsonaro, mais rapidamente ainda, são milícias de natureza fascista, que se vestem como grupos fascistas, né? Houve uma marcha, por exemplo, no bairro do Leme, em ali do lado de Copacabana, de grupos de jovens musculosos, sem camisa, calçando coturno de militar e aquelas calças verde oliva, né, camufladas, combate, né? E marchando e correndo e falando palavras de ordem, né? Então, isso é motivo de preocupação, porque são novas organizações, novas formas de organização que podem sim atuar de maneira violenta nesses atos, nos atos de grupos críticos em relação ao governo Bolsonaro. Então, digamos, se complexificou a própria ideia das organizações milicianas no Brasil. O problema é que não vai haver mais, por parte do Ministério da Justiça, não vai haver mais por parte da Polícia Federal uma disposição para investigar, desarticular esses grupos, né? Já que vai contar com a acolhida do novo governo. E a depender da proporção em que esses grupos cresçam, o risco muito grande também é de que não haja a possibilidade de controle diante disso. E aí você não vai ter como identificar de onde eles vêm e quem são as suas potenciais vítimas, né? Isso é um risco que está posto para todo e qualquer sujeito na sociedade que não integre aqueles grupos que eles consideram como corretos, como adequados dentro das expectativas de um entendimento fascista de sociedade. Mas eu penso que é um período também que a gente se depara com um enfrentamento muito mais acirrado do que dos outros anos com os quais a gente se deparou, né? Nós tivemos um período em que a ascensão e o fortalecimento desses grupos de esquerda se deu também, desses grupos de direita, se deu também, sobretudo, por um entendimento dos governos anteriores de que as pessoas poderiam fazer, né, oposição e se declararem nesse lugar, com financiamento pesado de setores que entendiam que era necessário fortalecer esse tipo de compreensão na política brasileira. E aí a gente vai tendo, a partir de agora, a gente tem um recrudescimento que vem com a legitimação pelo discurso do presidente eleito, né? Então, esse tipo de prática, como a gente diz, ele propriamente não vai matar ninguém, mas o discurso dele legitima
esse entendimento fascista e estimular as pessoas para que façam. Minha preocupação nesse campo, para além da indisponibilidade da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de desarticular esse tipo de grupo, é também o nível de comprometimento das instituições do ponto de vista do entendimento particular de cada membro que está à frente, né? Então, você pode se deparar com uma situação de um ataque por uma dessas milícias fascistas, em que você chega a uma delegacia para registrar a ocorrência e você se depara com agentes policiais ou delegados de polícia que partilham desse entendimento. E aí você tem uma fragilidade que está para além da atuação das milícias, que pode ser o desvirtuamento do papel das instituições por parte do entendimento de seus agentes. Isso é um elemento que a gente precisa considerar. Tem uma também. Pergunta de um ouvinte que eu vou colocar para vocês tentarem responder muito rapidamente, em 1 minutinho no máximo, 2 no máximo, 1 minuto e meio para cada um e finalizar o programa. Que é o seguinte, José Mário diz assim: fascismo não seria, abre aspas, intolerância às escolhas alheias, fecha aspas, e pergunta por qual motivo não aceitam a escolha democrática nas urnas? Então, eu queria que vocês esclarecessem um pouco isso aí. Acho que está havendo algum mal entendimento em relação ao que é o fascismo, né? Acho que a escolha democrática das urnas está aceita, né? Sim. Então, podia esclarecer isso para o ouvinte. Só para complementar a pergunta, acho que tem um elemento aí que entra nessa pergunta, que é a questão da apologia ao crime, né? A gente tem hoje autoridades, ou futuras autoridades, que têm feito um discurso de apologia ao crime. Até que ponto isso vai crescer ou não, ou ter o respaldo das instituições, estamos a ver e a analisar aqui. Mas eu acho que passa por isso, né? Acho, inclusive, que como um elemento agora importante ser judicializado é essa questão da apologia ao crime, né? A gente, especialmente quando ela é feita por autoridades públicas, né? Eu penso que a gente, quando fala, né, a gente precisa ter claro de a que nós nos referimos quando falamos de intolerância às ideias alheias. Uma coisa é você discordar de uma ideia que é diversa, que é oposta à sua. Outra coisa é você afirmar que aquele que não concorda com a sua forma de pensar e a sua forma de agir deverá ser metralhado, banido ou preso. Né? A gente está falando disso. Penso que ninguém está questionando a escolha que foi feita. Os métodos pelos quais se chegou a essa escolha são questionáveis, né? São questionáveis, mas aqui ninguém falou na possibilidade de impedimento do candidato eleito, de impugnação do resultado das eleições, né? Ninguém está falando dessa perspectiva, a gente está falando das possibilidades, dos horizontes que podem se desenhar e daquilo que ele aponta como perspectiva. E toda a perspectiva, não só dele, presidente eleito, como dos grupos que o cercam, estão todos relacionados com a eliminação daquilo que eles consideram inadequado para um modelo de sociedade. Então, quando se faz apologia ao crime, quando se faz a utilização de um discurso religioso de caráter fundamentalista neopentecostal, e eu vou continuar dizendo isso durante muito tempo, porque há uma responsabilidade desses setores com esse cenário que nós estamos vivendo na sociedade, aí a gente sim está enveredando pelo fascismo, porque está fundamentado no discurso de perseguição, de demonização, de eliminação daquilo que se considera diferente. Okay. A gente está tratando disso. Obrigada, Ciane Sueli. Ela é mestra em Ciências Jurídicas pelo FPB, integrante do coletivo Juristas Negras de Pernambuco. Obrigada, Ciane. Mondaíni, suas últimas palavras para encerrar respondendo a pergunta do ouvinte. Eu faria duas observações finais. A primeira, citando um dos maiores pensadores liberais da história do século XX, chamado Norberto Bobbio. É preciso ser intolerante contra os intolerantes. Né? E esse governo que acaba de ser eleito traz em si uma grandíssima dose de intolerância. Tanto os seus principais líderes, como uma boa parcela das suas bases sociais. E a segunda observação é de que governos intolerantes, né, que é uma das características dos regimes fascistas,
foram eleitos democraticamente. Então, Hitler foi eleito democraticamente, Mussolini foi eleito democraticamente, Bolsonaro foi eleito democraticamente. A democracia também pode ser a própria coveira de si mesma, né? E finalizo dizendo o seguinte, né? Quer dizer, quando se elege alguém, na verdade, quando se vota em alguém, quando há eleição, são escolhidos duas coisas. Primeiro, quem vai governar. Segundo, quem vai fazer oposição. Eu me considero, desde segunda-feira, desde domingo de noite, um opositor ao atual governo. Obrigada, professor Marco Mondaini, professor historiador do Departamento de Serviço Social da UFPE. Obrigada pela participação aqui na bancada, aqui sempre, Laércio Portela. Nós vamos ficando por aqui e agradeço também aos ouvintes que, sem dúvida, essas perguntas contribuem bastante para o nosso programa. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar e Larissa Evelyn. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa volta amanhã. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.